Uma senhora bolsonarista de 77 anos, a mesma idade do Lula, foi presa pela Polícia Federal, mas foi presa pelo motivo assim totalmente estúpido. Que uma senhora de 77 anos, ela quis ir à casa do Lula em São Paulo, levou umas coroas de flores, fazer um protesto dela super do mau gosto e a Polícia Federal impediu que ela fizesse o protesto. Quando ela estava sendo retirada, ela foi e chamou o policial, um agente da Polícia Federal de macaco. Foi presa. É impressionante como que esses bolsonaristas, eu vou mostrar o vídeo pra vocês, como eles vivem no mundo da fantasia. É a alienação que o Alexandre de Moraes falou quando ele foi visitar o pessoal preso na Papuda. Ela achou mesmo que ela poderia fazer esse tipo de protesto nesse momento que houve uma ameaça na semana passada no evento da Janja. Falaram que iam chacinar todo mundo. O cara tentou invadir o hospital do Lula. Teve um homem que foi e se explodiu na frente do STF. Ela achou que ela poderia fazer o protesto dela numa boa e ela achou que ela poderia fazer um desacato, ainda mais um desacato racial a um agente da Polícia Federal. Merece ser presa. E na hora da prisão tem que estar lá. Por que está sendo condenado? Pela burrice. Olha, pode ser o protesto de mau gosto, o protesto que... protesto não tem essa de mau... Mas o que ela foi fazer lá, nesse momento, que não é pra ir? Mas enfim, qual a sua opinião sobre os bolsonaristas? E sobre esse protesto? Foi um protesto de mau gosto por parte da senhora? Ou o protesto é protesto e não tem limites para o protesto? E a prisão dela, foi uma prisão correta? Eles vivem no mundo da fantasia? Se você gostou da prisão da bolsonarista, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Quando eu vi a reportagem, eu falei, não é possível, nós temos que fazer um comentário sobre isso. Porque a burrice desses extremistas de direita é uma coisa que, sim, que chama muito a atenção. Eu tô carregando aqui o vídeo pra vocês pelo seguinte. Ela quis ir lá fazer um protesto em frente à casa do Lula. Tá aqui a senhora e ela está descarregando... Onde está a minha caneta? Aqui. Ela está descarregando uma coroa de flores para levar até o Lula. Porque o Lula tava se recuperando, já se recuperou, tá tudo bem. Aí ela foi. Esse aqui é um agente da polícia, ó, ela tá tentando tirar as coroas de flores do carro. São imagens da Isto É. Aí ela foi, numa boa. Deve ter ficado em quartel. Deve orar pra pneu, pra ET. Aí, ó. Aí a Polícia Federal falou, ó, não dá pra você colocar isso aí. Mas ela insistiu, aí ela lá. Tá batendo boca com a gente. Sou uma cidadã de bem, possivelmente ela tava falando. Aí ela foi, ó. Você vai ver os jornalistas aqui. Tentou deixar uma coroa de flores em frente à residência, mas foi impedida por agentes que fazem a segurança do local. Durante uma discussão, ela ofendeu o policial federal. Eu não vou fugir, seu macaco. A mulher foi colocada numa viatura e levada... Aí foi presa. A mulher vai, desacata a Polícia Federal, chama o policial federal de macaco e tem que ser presa mesmo. Tem que ser presa. Aí você fala, mas é um protesto, como eu posso dizer... É um protesto, que protesto não tem limite, é um protesto de mau gosto, já fizeram um protesto também colocando a cabeça do Bolsonaro, cortando a cabeça do Bolsonaro, jogando futebol, cara, tudo bem. Agora, o que a bolsonarista tem que entender é o momento que nós estamos passando. É óbvio que a Polícia Federal iria impedir, porque existem ameaças cotidianas com o Lula. E é um risco à segurança do presidente, porque ela pode colocar lá um objeto, depois outra pessoa vai lá, colocar outro. Cria-se uma barreira física, enfim, eu não sei o que a Polícia Federal passa, quais são os treinamentos, quais são os protocolos que a Polícia Federal passa, o que já aconteceu no passado para evitar esse tipo de protesto na frente da casa do presidente. Porque a gente tem que lembrar que houve também o bolsonarista que tentou invadir o hospital. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o bolsonarista... Ele tentou invadir o hospital, a imagem ficou muito ruim, mas ele tentou invadir o hospital, meio desorientado, e depois saiu. E são essas coisas que me impressionam no bolsonarismo. Mas antes de falar dos bolsonaristas, o Lula tá liberado, tá? Houve a gravidade com a situação, foi um caso muito sério, foi um caso grave, ele caiu, ficou internado. Os bolsonaristas falam que é tudo mentira, que o Lula tá trocado, que são imagens antigas, mas tem lá o boletim médico. Não dá pra você criar uma farsa como essa em pleno século XXI. Mas o Lula foi liberado.
Ele fez exames na quinta-feira pela manhã, já tá tudo certo, já tá de fato, recebeu alta, pode ir para São Paulo, pode ir para Brasília, vai ter reunião com os ministros, porque há um cuidado com a imagem presidencial e isso tudo é muito importante, para evitar que seja passada uma imagem de fragilidade, que seja passada uma imagem de debilidade, pensando em 2026. Porque o Lula ele está muito bem de saúde, teve essa queda, não foi uma queda, como posso dizer, em função da idade, porque ele escorregou enquanto estava cortando as unhas, possivelmente sentou mal no banquinho, que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o Lula, pelo fato de ele ter uma idade mais avançada, inspira cuidados, porque depois ele teve um hematoma na cabeça. Não foi um AVC, como eu tô falando, não, foi um hematoma, são coisas diferentes. AVC é uma coisa, hematoma é outra, não vamos cair em picadias ou em notícias falsas dos bolsonaristas, porque a gente vê que eles vivem num mundo paralelo. A mulher achar que ela pode fazer um protesto desse na casa do Lula, uma semana depois, praticamente, que houve uma ameaça de bomba, ou não ameaça de bomba, uma ameaça de chacina, no evento da Janja, é muito infantil. Igual o cara que fez a ameaça, porque eu não sei se você ficou sabendo. A Janja participou do evento do Grupo Prerrogativas, aquele grupo de advogados ligados ao PT, e vários participantes receberam uma ameaça dizendo que ou eles cancelavam o evento ou haveria uma chacina ali. A Polícia Federal foi acionada e disse, olha, nós recebemos esse tipo de ameaça diariamente. Só que depois do que aconteceu em Brasília com o patriotário que se explodiu, não dá para a Polícia Federal achar que não vai acontecer nada, porque houve uma negligência da Polícia Federal. Eles nunca achavam que poderia ter acontecido aquilo. Eles até chegaram a monitorar o Tio França, viram que poderia acontecer alguma coisa, mas depois recuaram. E agora isso não pode acontecer. Então toda ameaça é levada a sério. Eles não conseguem entender o contexto atual, a situação política, a situação social. O presidente está debilitado, ela vai lá e faz coloca objetos. Se ela ficasse do outro lado, gritando, tudo bem, mas é muita alienação. O Alexandre de Moraes falou, né? O Alexandre de Moraes foi até a Papuda, ele se encontrou com os bolsonaristas e ficou impressionado. Ele falou assim, olha, o nível de alienação dessas pessoas foi uma coisa que me surpreendeu. Eles vivem num mundo paralelo. Eles não têm qualquer tipo de noção, parâmetro do mundo real. E de fato, os bolsonaristas eles vivem nesse mundo paralelo mesmo. O cara tentar invadir o hospital, ou a senhora de 77 anos, ir lá, perder tempo comprando coroa de flor, pra depois colocar na casa do presidente e chamar o outro, o policial, como uma ofensa racial. Merece. Não, merece presa. Merece presa, merece passar um tempinho na reabilitação, ter ali medidas socioeducativas, porque não dá, né? É muita jumentice, pô.